E se a realidade que você conhece fosse apenas uma camada frágil, pronta para se romper diante de algo que nunca foi feito para ser compreendido? Em fevereiro de 1959, nas montanhas geladas do norte da Rússia, 9 jovens experientes desapareceram em uma noite que jamais terminou. O que foi encontrado semanas depois não apenas chocou investigadores, mas criou um silêncio nos arquivos que ecoa até hoje. Não foi um acidente comum. Foi um colapso da lógica. Eles eram estudantes do Instituto Politécnico de Ural. Jovens, disciplinados, treinados para sobreviver em condições extremas. O líder, Igor Dyatlov, planejou cada detalhe da expedição. Nada indicava medo, desespero ou erro. O diário do grupo descrevia dias normais, quase felizes. Fotografias mostram sorrisos congelados no tempo. O último registro foi feito na tarde do dia 1º de fevereiro. Depois disso, o mundo ficou em silêncio. Quando o grupo não retornou no prazo previsto, as autoridades iniciaram as buscas. O que encontraram primeiro foi a barraca, rasgada de dentro para fora, abandonada no meio da encosta, exposta ao vento, com botas, casacos e suprimentos intactos. Não havia sinais de luta. Não havia pegadas de outra presença. Apenas marcas de pés humanos, alguns descalços, caminhando calmamente em direção à escuridão. Por que alguém sairia da própria proteção em meio a temperaturas de menos 30 graus? Essa é a primeira pergunta que nunca foi respondida. O tecido cortado indicava pressa, mas as pegadas mostravam controle. Nenhuma corrida, nenhum pânico evidente. Como se algo invisível tivesse ordenado a saída imediata. Algo que não deixou marcas além do medo absoluto. Os primeiros corpos foram encontrados na borda da floresta. 2 deles estavam descalços, usando apenas roupas íntimas. As mãos queimadas pelo frio indicavam que tentaram acender uma fogueira. Os galhos quebrados acima sugeriam que alguém havia subido em uma árvore para observar algo à distância. Mas observar o quê? No meio da noite, no coração de uma montanha desabitada, outros 3 corpos estavam espalhados entre a floresta e a barraca, como se tentassem voltar. Nenhum deles tinha ferimentos fatais visíveis. A causa da morte foi hipotermia. Ainda assim, algo não se encaixava. Alguns vestiam roupas que pertenciam aos colegas mortos antes deles. Um detalhe estranho, mas não o mais perturbador. Meses depois, quando a neve começou a derreter, os últimos 4 corpos foram encontrados em um desfiladeiro. As lesões eram diferentes. Fraturas internas severas, crânios esmagados, costelas quebradas, sem sinais externos de trauma. Um dos corpos não tinha língua. Outro não tinha olhos. Os legistas compararam a força necessária para causar tais danos a um acidente de carro em alta velocidade. Como algo poderia aplicar tamanha força sem deixar marcas externas? Essa pergunta mudou o rumo da investigação. O relatório oficial concluiu que o grupo morreu devido a uma força natural desconhecida e irresistível. Uma frase vaga, uma frase que, na linguagem dos arquivos soviéticos, significava apenas uma coisa: não sabemos o que aconteceu. E talvez nunca devêssemos saber. Os documentos foram classificados. As famílias receberam respostas incompletas. Fotografias desapareceram. Testemunhas foram silenciadas. Moradores da região relataram luzes estranhas no céu naquela mesma noite. Esferas alaranjadas cruzando o horizonte. Relatos arquivados, depois ignorados. Coincidência ou algo que nunca entrou no relatório final. Décadas depois, novas teorias surgiram. Avalanches, testes militares secretos, ondas infrassônicas capazes de induzir pânico extremo. Cada explicação resolve uma parte do quebra-cabeça, mas nenhuma explica tudo. A barraca rasgada, as pegadas organizadas, as lesões impossíveis, o silêncio oficial permanece intacto. Em 2019, as autoridades russas reabriram o caso. A conclusão foi simples: uma pequena avalanche. Mas essa resposta ignora detalhes fundamentais. A inclinação da encosta não era suficiente. Não havia sinais claros de soterramento. E, principalmente,
Não explica por que eles não retornaram à barraca depois que o perigo supostamente passou. O que mais assombra não é o que foi encontrado, mas o que parece ter sido removido da narrativa. A pressa em encerrar o caso, a escolha das palavras, a ausência de certas páginas nos arquivos, como se o mistério não fosse apenas um evento isolado, mas algo que ameaçava a própria ideia de controle humano sobre o ambiente. Existe um terror silencioso nesse caso, não o terror de monstros ou fantasmas, mas o terror de perceber que pessoas inteligentes, preparadas e racionais podem ser reduzidas a decisões incompreensíveis em segundos, como se a realidade tivesse falhado, como se algo tivesse interferido diretamente na percepção deles. A passagem de Tilov não é apenas um lugar, é um ponto cego da história moderna. Um lembrete de que ainda existem forças que não respeitam planejamento, ciência ou experiência. Forças que não precisam se mostrar para serem devastadoras. Alguns pesquisadores acreditam que o verdadeiro mistério não está na causa da morte, mas na reação das autoridades. No medo de registrar algo que não pudesse ser explicado, porque admitir o desconhecido é admitir fraqueza. E certos sistemas não sobrevivem a isso. Seja um fenômeno natural extremo, um teste militar encoberto ou algo ainda mais difícil de nomear. O fato permanece. 9 pessoas agiram de forma coordenada diante de algo que jamais foi descrito. Nenhum deles deixou um aviso, nenhum escreveu uma despedida. Apenas desapareceram da lógica comum. Hoje, turistas visitam a região. O vento ainda sopra da mesma forma. A neve cobre tudo com a mesma indiferença. Não há placas explicativas suficientes para preencher o vazio deixado por aquele inverno. Apenas o nome de Tilov, gravado em mapas e na memória coletiva. Talvez o maior erro seja tentar transformar esse evento em uma resposta simples, porque alguns mistérios não existem para serem resolvidos. Existem para lembrar que o conhecimento humano tem limites muito mais próximos do que gostamos de admitir. Enquanto os arquivos permanecerem incompletos e as perguntas sem resposta, a passagem de Tilov continuará sendo um aviso. Um sussurro vindo do frio dizendo que nem tudo que é real precisa ser compreendido para ser fatal. E talvez no fundo o verdadeiro mistério não seja o que aconteceu naquela noite, mas o que aconteceria conosco se estivéssemos lá, diante do mesmo silêncio, da mesma escuridão, da mesma força invisível que fez a realidade recuar.